Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Souza. Falo aqui nesse canal sobre tecnologia, projetos, processos, dados e IA. É um repertório que eu acumulei ao longo de 22 anos em tecnologia. Passei por diversas empresas e estive por trás, nos bastidores de grandes empresas e pequenas empresas também, que escalam e crescem sem parar. O meu objetivo com esse canal é te ajudar a sair do modo incêndio e escalar com qualidade, né? Que a sua empresa cresça. E no vídeo de hoje eu quero falar de um tema que quem já trabalhou comigo, quem me conhece, quem já participou de workshop comigo, possivelmente já ouviu falar. Priorização. E quando eu coloco priorização aqui, gente, pode ser priorização de demandas, priorização de projetos, priorização de problemas, priorização de atividades, né? Qual é a diferença de uma coisa para outra? É tudo igual? Não, não é tudo igual. A gente até pode depois criar um vídeo para explicar um pouco mais bonitinho o que é cada coisa dessa, tá? Mas priorizar, gente, é super importante. Se a sua empresa ela não prioriza, esse silêncio está custando muito caro, gente. Então é super importante a gente ter um responsável pela priorização. Quem que é esse responsável? Depende. Se a priorização é das minhas atividades, eu sou a responsável por priorizar. Se são projetos, o gerente de projetos precisa priorizar, ou até um PMO, se essa empresa tiver um PMO, né? Se a priorização é de problemas, de bugs, se a priorização é de clientes, então assim, para cada área vai ter um responsável, para cada tipo de priorização precisa ter um responsável, né? E aí vamos supor que hoje é uma segunda-feira, você abriu o seu e-mail e aí você viu lá que tem 10 itens marcados como prioritários. Vamos ser bem honestos? Você vai priorizar todos esses itens de uma vez? Obviamente que não, né? Então vai fazer um, depois o outro. Ah, Ana, mas é uma atividade que é para o time. Essa priorização dessas 10 coisas para dividir entre o time. Cada um faz um. Bacana, se cada um puder fazer um, legal. Mas existem atividades que precisa de 2, 3 pessoas, porque cada uma faz uma parte para entregar primeiro, né? Dá para paralelizar ou não, né? Então isso é muito importante, né? Então isso a gente precisa ter muito em mente, essa questão da priorização, tá bom? Um segundo ponto que eu quero comentar com vocês é sobre um framework, né? Porque como é que é feita essa priorização? A priorização é o líder, é o diretor, é o CEO, é o founder que decide o que priorizar primeiro? Ele pode até decidir se assim ele quiser. Mas o custo disso, falando para ele, né, lá na frente, vai ser muito maior. Então, quando se tem um sistema que é um framework, né, tem um framework de priorização, gente, ajuda muito. E por que ajuda muito? Porque ali tem claro para todo mundo quais são os critérios de priorização da empresa. Então é uma listinha, basicamente, você vai fazer uma lista. A gente pode até fazer um vídeo depois aqui explicando como que faz na prática, tá? Existem diversos frameworks de mercado. A gente não precisa reinventar a roda. E aí a gente não precisa pegar também o mais sofisticado. Se você já usa uma priorização e você quer melhorar, tudo bem, você pode ficar mais sofisticado assim. Agora, se você não tem nada, vai para o básico, tá? Começa no básico. Ninguém começa dirigindo um carro a 100 por hora do nada, né? Vai do 0, aí vai pro 10, 20 e assim você vai aumentando, né, a tua velocidade. Então, o que eu falo com processos é exatamente isso. Vai para o básico bem feito, ele funciona. Então, aprender a priorizar, aprender a ter esses critérios muito claros é bem importante, tá, pessoal? Tem uma regra de Pareto. Já ouviram falar de Pareto? Não? Então, Pareto, ele diz que 80% dos problemas estão em 20% das causas. Então, significa que quando a gente consegue priorizar, às vezes você vai resolver um problema, ele resolve um monte de coisa, porque o restante é um sintoma. E aí você começa até a diferenciar o que é um problema do que é um sintoma. Se a gente está falando de gestão de projetos, por exemplo, e a priorização é de projetos, a regra de Pareto também ela ajuda muito, mas os critérios mudam um pouco.
E por que esses critérios mudam um pouco? Às vezes tem contrato, tem questões jurídicas, né? Tem questão contratual, alocação de equipe. Então é super importante a gente estabelecer quais são os critérios que vão fazer parte dessa priorização, tá bom? Quando uma empresa, gente, ela não tem esses critérios claros, não consegue priorizar uma iniciativa, o que acontece? Ela reage, né? Ela não está sendo estratégica, ela não está agindo com estratégia, ela está reagindo, né? E aí o que você vê é que isso fica caro para a empresa, né? Porque aí entra um desgaste muito grande, porque a liderança acha que o time não performa bem, o time acha que a liderança está colocando critérios que são infundáveis, ou muitas vezes uma falta de ferramenta. E aí outro ponto que é importante tá bom, o time A está priorizando isso, e o time B? Tá todo mundo focado no mesmo objetivo para a companhia? Porque se cada um estiver trabalhando numa prioridade diferente, a entrega não vai ser a mesma, né? Não vai ser com a qualidade esperada, né? Então, gente, ter esse critério, né? Ter isso muito claro na mente, isso é bem importante, tá? Quando tudo é prioridade, o que cresce não é a performance, é uma ansiedade operacional. E a ansiedade operacional, ela não escala, ela só desgasta o time. Acho que eu já comentei isso algumas vezes, mas ninguém performa o tempo todo 100%. Então é muito importante a gente alinhar e a gente gerenciar essas prioridades para o time, tá? E aí eu não sei, na sua empresa, como é que funciona? Você tem excesso de demanda? É falta de critério? Como é que estão os projetos aí? Como é que estão os processos, os problemas? Estão priorizados? Se na sua empresa é um excesso de demanda, você precisa sentar e olhar também, porque até para você identificar uma oportunidade de aumentar o time, aumentar uma contratação, criar contratações, é importante você ter essa análise, né, na ponta do lápis, sentar e ver isso daí, tá bom? Se você quiser saber mais sobre essa questão de priorização, pode me mandar mensagem, pode comentar aqui no vídeo, tá bom? Eu prometo trazer mais temas como esse. E se você gosta desse vídeo de conteúdo, continua me acompanhando aqui, que eu tô trazendo pequenos vídeos tanto para falar de metodologia, quanto depois também para se aprofundar ainda mais nos temas, tá bom? Agradeço se você chegou até aqui, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente.